Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente estar meditando na palavra de Deus. Quero essa noite ainda compartilhar com vocês o livro Uma Vida com Propósito do Rick Warren, né? Que a gente possa estar compartilhando. Eu quero compartilhar isso com vocês sobre uma vida com propósito, né? Na última ministração eu falei sobre que tudo começa em Deus, né? A nossa vida ela tem um propósito, ela tem um propósito em Deus, né? Então eu quero dar continuidade nessa ministração falando sobre uma vida com propósito, porque em Deus nós temos um propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem algo preparado para nós. E nós precisamos, até chegar nesse propósito, passar por alguns processos, que muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas que para a gente poder, quando chegar o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida, a gente poder entender o processo por que nós passamos, né? É que nem a história do povo no deserto. Passou por aquele processo, né? Mas Deus tinha um propósito. Qual que é? Chegar à Terra Prometida. Assim, Deus também tem um propósito para a nossa vida, que é a vida eterna, que é eternamente com Ele, na glória com Ele. Mas nós estamos aqui nessa terra, né? Passando por um propósito, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso que a primeira mensagem falava sobre tudo começa em Deus, né? E hoje, a mensagem de hoje, eu quero trazer e compartilhar com vocês, fala sobre você não é um acidente. Como assim eu não sou um acidente? O que eu quero compartilhar para nós essa noite? Que Deus, como ele tem um propósito para a nossa vida, Ele não nos jogou nessa terra ao acaso, não nos jogou aqui para a gente viver uma vida, às vezes tribulada, às vezes uma vida boa, às vezes uma vida que a gente não consegue entender o porquê que nós passamos por por lutas, tempestades, circunstâncias. Mas Deus, desde do momento em que nós fomos formados, Deus ele já tinha um propósito para cada um de nós. Deus ele já sonhava com a nossa criação, já sonhava com o momento do nosso nascimento, o momento em que a gente iria aceitar a Jesus, glorificar e espalhar as boas novas para o mundo. Então Deus ele tem esse propósito. Então o tema dessa noite que eu quero compartilhar com vocês é: você não é um acidente. Você é obra-prima de Deus. Tá? Mas você não é um acidente. Eu quero ler um texto que está lá em Isaías, capítulo 44, versículo 2. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem eu escolhi. Eu vou ler novamente, Isaías 44, versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem eu escolhi. Então a gente vê que Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. A gente vê, às vezes a gente conversa com algumas pessoas que estão passando por algumas tempestades, estão passando por algumas circunstâncias, e muitas das vezes as pessoas chegam ao ponto de falar: Deus não me ama, Deus me esqueceu, Deus não olha mais para mim, Deus não ouve até mesmo a minha oração. A gente conversando com algumas pessoas, às vezes a pessoa começa a desabafar, até mesmo numa conversa de um ponto de ônibus, uma conversa na fila de um supermercado, você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a explanar, a expor, né, o que ela está passando naquele momento. E o que nós podemos falar para essa pessoa quando a pessoa vem com esse pensamento: Deus já não ouve mais a minha oração, Deus me esqueceu. Irmãos, nós não somos um acidente aonde você
não foi projetado, onde você não foi, é obra do acaso. Você é obra-prima de Deus. Deus ele te criou, Deus ele te formou, como diz Isaías, desde o ventre da sua mãe. Desde a formação dos ossos, desde a formação de carne sobre os ossos, desde a formação dos seus olhos, seus órgãos, seu cabelo, Deus, ele estava planejando tudo isso. Deus, o Senhor, nosso Deus, ele já sabia até o dia do seu nascimento. Ele sabe até hoje o seu caminhar, o seu deitar e o seu levantar. As pessoas passam por situações ou até mesmo circunstâncias de lutas, enfermidades, desemprego, batalhas espirituais, que às vezes nós não conseguimos entender. Por que nós estamos nessa terra? Por que eu vim para essa terra? Para sofrer. Com tanta gente aí próspera, com tanta gente aí com trabalho dos sonhos, com uma casa dos sonhos, e eu aqui passando por essa luta, passando por essa tempestade. Deus ele está olhando para você. Assim como o sol brilha para o ímpio, o sol brilha também para os justos. A chuva ela cai sobre os injustos e os justos. Nós não somos isentos porque eu adoro e eu glorifico a Deus. Nós não somos isentos de circunstâncias que às vezes vêm para nos abalar, nos querer afastar da presença de Deus. Mas nós somos pessoas escolhidas por Deus. Escolhidas desde o ventre da nossa mãe. Então nós precisamos, sabe, quando passarmos por situações difíceis, situações complicadas, situações de lutas mesmo, reconhecer, não, eu tenho um Deus sobre a minha vida. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que cuida de mim. Como na primeira ministração que eu falei, tudo começa em Deus. Não é eu, não sou eu, mas sim um Deus que eu sirvo, Deus Todo-Poderoso, que em tudo Ele cuida de nós. Sabe, o amor de Deus para conosco, ele supera o amor de um pai, ele supera o amor de uma mãe. Tanto é que ele deixou na palavra de Deus assim que se um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, Deus jamais nos abandonará. Por quê? Porque ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Então, nós precisamos entender que nós temos um propósito. Ah, irmão, mas você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Sim, mas é um momento de processo que nós precisamos passar. Muitas das vezes, até mesmo, de nos aproximarmos mais de Deus. De sermos sensíveis à voz de Deus. Porque frequentamos a igreja, todos os cultos, todos os domingos, fazemos evangelismo, fazemos jejum, fazemos orações, a gente vai e faz no monte, a gente faz retiro e tal e tal. Mas, irmãos, existe e acontece em alguns momentos na nossa vida que nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Porque a gente acaba ouvindo muito mais a voz do inimigo do que a própria voz do Espírito Santo de Deus. E a gente acaba, sabe, se distanciando dentro da igreja. Estando dentro da igreja, a gente se afasta das coisas de Deus. Porque a gente começa a olhar o que está ao nosso derredor. A gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a olhar as pessoas, a prosperidade de outras pessoas, a prosperidade de outros irmãos cristãos, a prosperidade de ímpios, de pessoas que não temem ao Senhor. E isso começa a criar em nós aquele efeito, por que eu estou aqui então? Será que Deus me criou para ficar aqui jogado nessa terra ao acaso? Irmãos, eu te digo para você essa noite, Deus ele não criou você ao acaso. Deus ele não colocou você nessa terra ao acaso. Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Nós precisamos entender e saber passar por esse processo para poder entender o propósito que Deus tem para nossas vidas. Às vezes eu ouço histórias que nem aconteceu, está com uns 15 dias, de uma pessoa que ela tentou se suicidar ali na ponte do Padre Anchieta.
parou todo o trânsito, os carros tiveram que parar porque a polícia ia ali para conversar com aquele homem que queria tirar a sua própria vida. E você escuta pessoas falando assim, poxa vida, mas pô, por que esse cara veio atrapalhar o nosso dia, logo cedo, atrapalhando eu ir trabalhar e tal e tal. Mas nós não sabemos o que aquela vida está passando, o que aquela pessoa está passando, as lutas que ela está passando. Muitas das vezes da luta que ela está passando é algo que ela mesma provocou, é algo que ela mesma procurou, sabe? Se distanciou de Deus, não foi sensível à voz de Deus, cometeu erros, e a única solução da pessoa qual que é? Tirar a própria vida. E nós sabemos que esse tipo de situação, muitas pessoas estão propícias a passar. Mas nós sabemos que Deus ama aquela pessoa. Seja ela, se ela errou, se ela pecou, se ela cometeu algo terrível, que lhe fez com que ela chegasse nessa situação de querer tirar a própria vida. Então nós precisamos, sabe, muitas das vezes entender o que o outro está passando. Porque eu sei a minha dor, eu sei o que eu estou passando, eu sei a dificuldade que eu estou passando. Mas quando a gente encontra pessoas, que a pessoa começa a desabafar, começa a conversar com você, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa luta, você vê que muitas das vezes a sua luta é pequena perto do que outra pessoa está passando. Então é aí que a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida. No livro de Salmos, capítulo 138, versículo 8, diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Você é uma obra de Deus. Sabe, eu acho fantástico quando a gente começa a imaginar Deus com as próprias mãos formando, sabe, os seus braços, seus olhos, seu coração, sabe, suas pernas. Deus te formando, Deus, sabe, dando vida, dando formato ao nosso corpo, a nós, cada uma com uma feição diferente, às vezes encontramos pessoas iguais assim aparentemente, mas é Deus que fez com as próprias mãos. É algo assim tão maravilhoso você imaginar que as obras das mãos de Deus me formou. E que Deus, né, ele fala aqui, ó, que nunca desamparará. O Senhor, por mais que dificuldade que você tenha, até mesmo de ouvir a voz de Deus, o Senhor, ele continua te guardando. O Senhor continua observando para você. O Senhor continua olhando para você. O Senhor continua cuidando. Porque o seu amor não muda. Indiferente se você fez alguma coisa de errado ou não. Indiferente se você é uma pessoa totalmente correta, perfeita ali, aos pés da cruz. O amor de Deus, ele continua sendo o mesmo. O cuidado de Deus para nós continua sendo o mesmo. Se você pecou, se você errou, o amor de Deus, ele continua o mesmo, não muda. Ah, mas eu sou uma pessoa fervorosa e tal. O amor de Deus por você, querido, minha querida, sabe, ele é eterno, não muda. Sabe, então a gente precisa entender que eu não sou um acidente. Eu não sou uma obra do acaso, eu não sou um acidente do meu pai e da minha mãe. Não. Deus, ele te projetou. Deus, ele planejou a sua vida. Ele sabe, como eu falei, o dia que você ia nascer, o dia que você vai morrer e todo o processo que você vai passar nessa terra. Aonde ele vai ser glorificado, aonde ele vai ser exaltado. Porque nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para Deus, sabe, reconhecer quanto ele é poderoso, quanto que ele cuida de nós, o quanto nós precisamos estar mais e mais próximos desse Deus maravilhoso. No livro de Salmos 139, verso 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Sabe, a gente, quando se olha no espelho, a gente olha e está olhando a obra-prima de Deus, as maravilhas de Deus.
Eu sei que a gente, depois que sai da frente do espelho, a gente já esquece o que estava vendo, mas quando você está diante de um espelho, você está observando a obra-prima de Deus. É a mesma coisa quando você sai para a rua, que você está indo trabalhar, você fala, nossa, que céu lindo, que sol bonito, olha que dia maravilhoso, que o Senhor preparou para nós. Mas quando você está diante do espelho, você está observando uma obra-prima de Deus, que é você. Deus, ele te formou, Deus, ele te criou. Então, sabe, nesse verso ele fala assim que eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Porque todas as obras de Deus são maravilhosas. Todas as obras de Deus, elas são algo que Deus sonhou em fazer. Não é algo que Deus simplesmente, vou fazer isso. Vou fazer o Edson. Vou fazer aquele lá. Não. Deus, ele planejou, eu creio no íntimo do seu coração, criar cada um de nós, formar cada um de nós, fazer com que nós pisássemos nessa terra, conhecêssemos a palavra de Deus, conhecêssemos o amor da cruz, para que a gente glorificasse esse Deus. Porque esse processo, esse tempo que nós estamos passando, esse tema de processo, de propósito e processo, ou uma vida com propósito, eu escolhi para mim, como um tema desse ano, para que eu pudesse também entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Que muitas das vezes a gente para e se faz essa pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu falei, não, Deus tem um propósito e nós precisamos mergulhar e entender mais por que Deus me criou, por que Deus tem um propósito para a minha vida, e por que muitas das vezes a gente passa por alguns processos tão difíceis, tão dolorosos, que às vezes a gente consegue ouvir a voz do inimigo, mas não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe? Porque o inimigo ele vai falar para você, tá vendo? Você está sofrendo porque você está seguindo esse Deus. E o Espírito Santo fala para você assim, você está passando por isso, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito maravilhoso para nossas vidas. Não tem como a gente chegar desse degrau a esse degrau sem passar por um processo. Não tem como você entrar numa empresa e um mês depois você já ser promovido, um mês depois já ser promovido novamente, sem passar por um processo. Sem passar por uma experiência onde você tem que ser avaliado se você realmente merece aquela promoção. Deus, ele nos colocou nessa terra para a gente passar por alguns processos, sim, mas que a gente, através de passar por esses processos, a gente se aproxime mais de Deus. A gente se achegue mais a Deus, sabe? A gente conheça mais a Deus. E que a gente possa, através desse conhecimento, dessa aproximação do Senhor, a gente dar testemunho do que Ele tem feito em nossas vidas. Porque as pessoas falam assim, nem tudo são flores. Sim, nem tudo são flores. Alguns espinhos a gente vai encontrar pelo caminho. Mas eu sei que o amor de Deus, ele não muda. O amor de Deus não tem espinhos. O amor de Deus, ele transforma vidas. O amor de Deus, ele faz maravilhas em nós. Então, é esse o processo. E você não é um acidente por estar passando por esse processo, mas sim um processo onde você vai crescer, onde você vai se aproximar mais de Deus, onde você vai conhecer mais a Deus, porque através desse processo que nós passamos, a gente ora, a gente jejua, a gente tira um momento para ouvir um louvor, uma palavra, a gente busca o Senhor. Então nós somos trabalhados. No meio do processo, nós somos trabalhados. Imagine você receber uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu. Você fala assim, então Deus é mentiroso. Não, Deus não é mentiroso. É porque existe um processo, existe um tempo para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. A gente vê, por exemplo, Davi, quando ele recebeu o chamado para ser rei, ele não foi no dia seguinte e se assentou no trono. Ele passou por
um processo. Ele passou por anos de processo até ele sentar no trono. Porque Davi, ele respeitava o chamado que Deus tinha para ele, mas ele sabia que havia um rei sobre aquele trono. Não é porque ele foi ungido a rei que ele tinha que sentar no trono no dia seguinte. Ele era um garoto. Ele precisava ser trabalhado por Deus. E a gente vê que o tempo que levou para que Davi se assentasse no trono foi um tempo, um processo onde ele aprendeu a lidar com as pessoas, a lidar com os exércitos, a lidar com quem o perseguia. E assim somos nós. Uma outra história que me traz à memória, a gente vê a história de José. José, ele recebeu um sonho de Deus. Quem de nós não recebeu um sonho de Deus, uma promessa de Deus? E algo que muitas pessoas às vezes vivem em função disso, vivem em função dessa promessa, vivem em função desse sonho. E se acabam se perdendo por achar que esse sonho, que essa promessa está demorando. Mas a gente vê que, por exemplo, José, ele teve um sonho, onde toda a sua família, naquele sonho, se prostrava diante do fardo, do fecho que ele tinha. Todos os outros feixes, os seus irmãos se prostravam diante do feixe dele. Mas isso não o engrandeceu, isso não entrou no seu coração, porque ele sabia que era um sonho. Mesmo que fosse um sonho de Deus, aquilo não entrou no seu coração, ao ponto dele querer esnobar seus irmãos. E tanto é que a gente vê que a promessa de Deus para a vida de José demorou basicamente mais de 20 anos para se realizar. Primeiro que os irmãos tentaram matá-lo. Segundo que ele foi vendido. Segundo que ele foi acusado de algo que ele não fez. Ficou preso, revelou 2 sonhos. E mesmo assim, a pessoa que teve o sonho revelado ainda demorou mais um bom tempo para falar para o rei, tem uma pessoa ali na cadeia ali que sabe revelar esses sonhos e tal. Demorou anos. Então, às vezes, alguns processos na nossa vida demoram-se anos. Mas, irmãos, se é de Deus, vai acontecer, vai se realizar, o sonho vai realizar, a promessa vai acontecer, sabe? Nós vamos ser trabalhados por Deus. E nós precisamos ser trabalhados por Deus, sim, todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós precisamos ser trabalhados por Deus, porque, sabe, é o melhor lugar para se estar, que é na presença de Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, diz assim: de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Então Deus ele já preparou para nós, desde o início de todas as coisas, sabe? Um tempo para nós vivermos nessa face dessa terra, os limites da nossa habitação e o cuidado de Deus para com cada um de nós. Então nós, sabe, às vezes murmuramos, reclamamos sim, porque as coisas não acontecem. Mas nós sabemos que lá no fundo, nós precisamos principalmente reconhecer: Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um dos seus passos sobre essa terra. Deus tem cuidado de você toda vez que você sai para trabalhar, toda vez que você vai no mercado, toda vez que você sai para a rua. O Senhor tem cuidado de nós, sabe? O Senhor fez nós habitarmos sobre essa terra com um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito na nossa vida. Não sabemos quando, não sabemos a hora, Ele sabe. Mas é algo que Ele preparou para nós. Nós não fomos jogados aqui por acidente. Nós não fomos jogados aqui, vai lá para aquela terra lá, vai lá para aquele planeta lá e vive lá e a gente vê o que acontece. Não, Deus nos colocou aqui e com a sua mão poderosa tem cuidado de nós, sabe? Tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos colocado de pé, sabe? Por quê? Por causa do seu amor. E uma vida com propósito é uma vida com propósito no amor de Deus. Não tem como a gente ter uma vida com propósito se a gente não tiver no amor de Deus, não reconhecer o amor de Deus para com cada um de nós. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4,
só a parte A do versículo, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, dá para imaginar que você foi eleito com Deus desde a criação do mundo. O mundo tem lá mais de 2.000 anos, sei lá, 4.000 anos de criação, 6.000 anos de criação, outros falam em milhões de anos de criação, mas não é a quantidade de anos, quantos mil anos, quantos milhões de anos, mas é saber que Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação de todas as coisas, Deus já sabia sobre a sua vida. Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha algo preparado para a sua vida. Ele sabia a cidade que você ia nascer, o país que você ia nascer, a hora que você ia nascer, quem eram os seus pais. Deus, ele já sabia de tudo isso. Porque ele é tremendo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Não há nada, não há, sabe, nada nesse mundo, nesse universo que tenha o conhecimento que o Senhor tem, que Deus tem sobre cada um de nós, sabe? Quando eu li esse versículo de saber de Efésios, que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? É desde quando ele começou a criar, haja terra, haja luz, haja o sol, haja as estrelas, haja os peixes. Ele já estava projetando você. Ele já estava colocando você ali na criação de todas as coisas. Esse é o grande amor de Deus para conosco. Esse é o grande cuidado de Deus para com a gente. Né? Então, quando você estiver abatido, quando você estiver triste, cabisbaixo, lembre-se disso. Deus, ele me elegeu antes da fundação do mundo. Quando Deus estava criando o céu e a terra, o sol e a lua, Deus já estava projetando no coração dele assim, olha, fulano de tal, cicrano vai nascer tal dia, em tal cidade, vai morar em tal bairro, e eu vou cuidar, e eu vou sustentar, e eu vou dar direção, e em tal dia ela vai aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e vai me glorificar e vai me exaltar. Esse é o nosso Deus, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Passamos e temos que passar por processos? Sim, temos. Mas é através de passar por esses processos que a gente vai aprender sobre o amor de Deus. Porque imagine vocês tudo cair do céu pronto na sua mão. Onde você não precisa lutar por isso, não precisa lutar por aquilo. Está tudo pronto. Será que a gente glorificaria o Senhor? Será que a gente exaltaria a Deus? Será que a gente daria testemunho do que Deus tem feito? Se já vem tudo pronto, mastigadinho, bonitinho, na nossa mão, não preciso nem me esforçar, nem sequer suar para que aquilo acontecesse na minha vida. Então, irmãos, que a gente possa entender que os processos que nós passamos para aprender mais de Deus. Eu sei que para alguns é mais difícil, para outros é mais difícil ainda, mas como Jó, que perdeu tudo, perdeu seus bens materiais, perdeu os seus filhos e ainda por cima ficou doente. Mas em momento algum daquele processo em que ele passou, ele murmurou, ele xingou a Deus, ele criticou a Deus, ele amaldiçoou a Deus. Em momento algum. Mesmo quando a sua mulher falou para ele abandonar o seu Deus e morrer, ele respondeu com palavras sábias. Deus me deu, Deus tirou. Se Deus me deu coisas boas, por que as coisas ruins também eu não posso aceitar? Entendeu? Então nós precisamos, sabe, ter isso em mente. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele está cuidando de nós. Sabe, a gente vê as coisas que acontecem pelo mundo, as pessoas que estão passando dificuldade pelo mundo, as pessoas que estão morrendo de fome, doenças, pestes, mas Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de cada um de nós. E esse momento, esse processo que passamos, a gente vai entender lá na frente tudo isso que nós estamos passando. Nós vamos, sabe, glorificar a Deus, exaltar Deus Todo-Poderoso. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela tua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Que é complemento do versículo de Efésios 1:4, né? Fôssemos primícias. Você já parou para pensar, irmãos? Quando eu peguei esse versículo, parei e pensei assim, poxa vida, primícias das criaturas de Deus. Deus, tudo que ele formou através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja peixe no mar, haja animais na terra, isso e isso. Mas quando ele foi para criar eu e você, ele pôs as suas mãos. Ele tocou, como está lá em Salmo 138, com as obras das tuas mãos, as mãos de Deus. As mãos de Deus te formou, as mãos de Deus te deu forma. Não foi uma palavra do acaso. Haja, cria-se o homem. Não, Deus ele te formou. Ele, sabe, foi dando formas à sua vida, formas ao seu coração, formas ao seu corpo. E nós precisamos ter isso em mente, que nós somos primícias das criaturas de Deus, de tudo aquilo que Deus criou, nós somos as primícias, porque antes de tudo, nós já estamos nos sonhos de Deus, no coração de Deus. Deus, quando dá até para a gente imaginar assim, que Deus criou todas as coisas, para que quando as primícias das suas obras, realmente, que somos nós, ele falasse, agora tudo isso aqui é seu. Eu criei o mar, a natureza, o sol, a lua, para vocês. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque Deus ele criou tudo primeiro, todas as coisas através da sua palavra, depois nos criou para desfrutarmos daquilo que ele criou para nós. Então isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é assim algo, sabe, muito significativo, saber que Deus criou algo para nós e nos criou no seu coração. Então, quando você estiver triste, quando você estiver abatido, lembre-se disso, você é obra-prima de Deus. Você não é um acidente do destino, você não é um acidente dos seus pais, você não é um acidente no mundo, mas você é obra-prima de Deus. O Senhor mesmo te criou, o Senhor mesmo te formou. Às vezes passamos por momentos que nós ficamos tristes com algumas situações, tristes com as coisas que acontecem à nossa volta, porque muitas das vezes a gente quer as coisas para ontem. Mas quando você começa a entender que nós somos primícias de Deus, Deus está cuidando de nós, Deus não tem nos deixado faltar nada, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, a gente começa a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente começa a entender o propósito de Deus para o nosso lar, para a nossa família. Ficamos doentes, mas o Senhor tem entrado com a cura, o Senhor tem entrado com a bênção, com o livramento. Sabe, precisamos entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu me pergunto, até hoje, Deus, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? E Deus aos poucos vai se revelando, através da sua santa palavra, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Mas Deus ele não vai te falar para você tudo de uma vez. Ele vai falar através da sua palavra, através da oração, através de um louvor, através de uma ministração. Qual é o propósito que eu tenho para você, filho? Que você esteja mais e mais próximo de mim, mais e mais próximo ao meu coração, mais e mais próximo de mim, caminhando comigo, ouvindo a minha voz. E aí a gente vai entender realmente, o Senhor me ama. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos põe de pé. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês e que você possa entender. Uma vida com propósito é uma vida com propósito em Deus. Caminhar com Deus, estar junto com Deus e deixar que Ele tenha cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu imenso amor para com cada um de nós.
Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, nos livrado de todo o mal, de toda essa enfermidade que tem assolado o mundo, que tem ceifado vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos, Pai. Que nós possamos ter um coração grato, Pai, e te glorifique e te exalte, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, por cada um que está assistindo essa ministração, aonde essa ministração chegar, Pai, que vidas sejam tocadas, ó Pai, que possam entender o propósito do Senhor para com cada uma delas, em meio às dificuldades, às lutas, mas que elas possam confiar em Ti, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.